Olá! Olá! Tudo bem com vocês? Tudo certo? Hoje é vídeo duplo. Duplo! Não pode falar tudo que eu tô falando. Nós estamos aqui hoje, então, para apresentar para vocês umas dicas de encerramento do trimestre. E eu sou a professora Sabrina. Eu sou a professora Priscila. E nós estamos na classe do Jardim de Infância, aqui na Assembleia de Deus de Blumenau, em Santa Catarina. Sejam muito bem-vindos. Venha com a gente que você vai ter muitas ideias legais para o seu encerramento de trimestre, que está aí, né? Está em cima do laço no próximo domingo. E também ideias para o novo trimestre. Já estamos entrando aí no terceiro trimestre de 2018. Graças a Deus por isso. Amém. Né? Uma vitória alcançada. E vocês não liguem porque a gente não ensaiou, então pode ser que a gente se embole. Mas a gente vai indo embora. Vamos começar com o encerramento do trimestre, né? A gente programou uma mini gincana para vocês estarem fazendo com os seus alunos. É uma ideia para vocês não necessariamente têm que seguir, né? Mas dá para vocês também adaptar de acordo com os alunos de vocês. Vocês conhecem muito melhor a sala de vocês do que a gente. Então, a gente fez baseado em cima das nossas experiências. Se vocês puderem adaptar ou melhorar, também vai ser muito válido para vocês. A ideia é fazer um jogo com perguntas sobre a lição durante todas as lições do trimestre. Isso mesmo. Essas perguntas precisam variar de acordo com a idade dos seus alunos, né? Porque a gente sabe que às vezes é usado a revista do Jardim de Infância, mas às vezes são crianças menores ou às vezes são crianças maiores. Então, você vai fazer o nível de dificuldade da pergunta de acordo com a realidade da sua sala. A nossa ideia é que você faça, em média, 15, 16 perguntas, pelo menos uma de cada lição, para que as crianças, para que seja um momento também de recapitulação das aulas que foram dadas. Daí você vai começar, então, com a organização. A gente programou assim, você pode fazer um envelope com o número, de um número, né? O número de perguntas que você vai fazer, 15, 20, de acordo com o seu tempo também, e a pontuação desse envelope. Você pode colocar, esse envelope aqui eu fiz com papel assim, colorido, eu nem comprei nada, é bem tranquilinho de fazer, é facinho de fazer, você pode montar de acordo com como você sabe, né? Você faz assim. Eu fiz 4 aqui para mostrar para vocês, todos coloridos. Cada um vale pontos diferentes. Você pode organizar dentro da sua sala com um varal ou colar no seu quadro, né? Pode ser colado como um mural, ou né? como um mural para as crianças estarem visualizando. E divide a sua sala em 2 equipes mistas. Não façam meninos e meninas porque eles ficam mais agitados ainda, né? E acho que é legal também a gente envolver meninos e meninas juntos, isso, né? E também é bom variar, se você vê que tem crianças menores com maiores, fazer iguais as equipes, né? Para que não fique só os maiores em uma equipe, os menores em outra. Então preste atenção nisso para que haja essa mistura para que todos eles consigam responder as perguntas. Daí depois disso você vai falar para eles nomearem as suas próprias equipes, né? Porque tem que ter uma identificação. Então, pode ser equipe A e equipe B, as cores, ou então até mesmo o nome de algum personagem que eles gostaram mais. Esse trimestre a gente trabalhou com bastante personagens, né? Cada lição era um personagem diferente. Então, você pode escolher ou até mesmo deixar que as crianças escolham. E você vai dividir em 2 ou mais equipes, de acordo com a quantidade de alunos que você tem. Porque eu conheço igrejas que têm, por exemplo, 30, 40 alunos. Então, fazer 2 equipes vai ficar muito grande. Então, é bom você dividir num número maior de equipes com menos crianças. Se você tiver um espaço fora da sua igreja, talvez no estacionamento ou no salão de festas, melhor ainda, porque daí você vai ter um espaço mais amplo, vai ser num lugar diferente e vai ser motivador para as crianças também. Eles vão ficar na expectativa para saber o que vai acontecer naquele dia. Daí o jogo é assim, é como se fosse um passo-repasse. Não sei se vocês se lembram do jogo na TV, eu sempre via quando era pequena. Era passo-repasse. Então, assim, você vai escolher, você vai fazer um sorteio de algum jeito. Pode ser para o ímpar ou qualquer outro tipo de sorteio para ver quem é que vai começar. Eu trouxe para vocês verem esse joguinho, ele é um joguinho de bingo, né, que você compra em qualquer casa, mas o interessante, assim, é realmente para sortear. No caso, a gente não está
assim falando para vocês jogarem bingo, não é isso. Mas é que é legal para fazer o sorteio das bolinhas. Então, se você tem 20 perguntas, você coloca só 20 bolinhas, daí você vai sortear, né? E as crianças adoram isso aqui, né? Fazer isso aqui. Daí você vai abrir, vai cair a bolinha, você vai colocar de acordo aqui na pontuação aqui que está descrita, né? Então, daí você pode usar um joguinho como esse para você fazer. Se você não tem um joguinho como esse ou não tem condições de comprar também, ou também não quer, você pode só fazer os números num pacotinho e sortear os números de qualquer maneira. São os números do envelope. Então, aquela pessoa que vai começar vai sortear um número. Por exemplo, ela sorteia o número 4, vai ter a pergunta da questão do envelope 4, que vale 30 pontos para a equipe. Daí, se essa criança não souber responder, ela tem o direito de passar para outra equipe que está competindo com ela. Então, assim, eu não consegui responder, passei para a Pri. Daí, a Pri não conseguiu responder também, essa pergunta volta para mim, eu tenho que pagar numa brincadeira para poder ganhar os pontos dessa pergunta. Só que os pontos não vão ser mais 30, vão ser metade desses pontos. Valeriam, então, 15 pontos, né? Porque ela não respondeu, né, afinal. Depois aí... O mais importante é a questão da pergunta, né, do conhecimento que ela obteve. Então, como ela não conseguiu responder, ela vai poder, de certa forma, ganhar pontos também, não vai ficar sem nada, né? Então, para ganhar esses pontos, ela vai ter que cumprir uma tarefa. No cumprimento da tarefa, você vai escolher um da equipe, ou a equipe vai escolher uma criança para ir representar. É bom que cada vez que for uma tarefa diferente, seja uma criança diferente, né? Para que todas participem. Como primeira ideia para pagar, né? Para ganhar o ponto, nós trouxemos a ideia de você pegar tudo material bem simples, que você vai conseguir preparar, que você vai ter em casa. Só que uma dica que a gente deixa, né, Sabrina, é que você faça o teste antes de levar para a sua sala. Para ver, quanto tempo demora? Será que meus alunos vão precisar de 1 minuto, 2 minutos? Se você tem filhos na cidade, melhor ainda. Daí você pode fazer com eles em casa, né? De acordo com o tempo que você tem na escola bíblica, porque tem escola bíblica que são 1 hora, ou tem algumas que 1h30, ou até mais, né? Então você vai fazer de acordo com a sua realidade. Então você vai pegar uma bacia, você vai colocar água dentro dessa bacia. Dentro da água você vai colocar bolinhas de tênis de mesa ou bolinha de isopor, também dá certo. E você vai pegar uma colher. Você não, a criança, né, que vai ter que pagar. Aí você vai marcar no relógio, por exemplo, 1 minuto. Nesse 1 minuto, a criança tem que pescar essas bolinhas. Tem que pescar, por exemplo, 5 bolinhas e colocar dentro da outra bacia, ela vai transferir. Então, eu acredito que não é tão fácil, por isso que é bom você fazer o teste antes, para ver o nível de dificuldade e assim você vai aplicar a brincadeira com o seu aluno. Então, ele vai pegar o tanto, por exemplo, 5 bolinhas tem que pegar em 1 minuto. Se ele conseguiu pegar, ele vai fazer os pontos da brincadeira, né? E é só aquela criança, ela não vai poder ter ajuda dos outros naquele momento. Agora, retornando só um pouquinho, não esqueça daí, se eles não responderem, de explicar para eles, né, a resposta e falar sobre a resposta, né? Para eles se lembrarem das questões. E, com certeza eles vão se lembrar de alguma coisa que eles aprenderam naquela lição. Então, a próxima brincadeira é a brincadeira das argolas. Eu fiz assim. Eu peguei essas argolas aqui, eu comprei numa casa de festas, são aquelas argolas que você amarra os balões, que são infláveis, que são de gás. Elas prendem os balões no chão, né? Essas argolas, eu paguei 50 centavos em cada uma delas. E a minha ideia inicial era fazer com aquelas pulseirinhas de festa, sabe? Aquelas que você encaixa e aquelas que tinham neon. Só que eu vi lá na casa de festa, eles só vendem em maços grandes. Daí não tem como. Então você pode fazer dessa forma e você também pode fazer com um jornal. Torcido. Né? Você pega uma folha de jornal, torce ele, faz a argola, cola com cola e ela fica bem grossinha. Depois você pode até pintar com tinta guache. Tá? Se você não tem como. Outra sugestão também é aquelas mangueirinhas de chuveiro, né? As mangueirinhas de chuveiro. Que são bem fáceis, você corta um pedaço e encaixa uma na outra. Perfeito.
Esse aqui é embalagem de refrigerante, aqueles pequenininhos. Mas se você for fazer uma argola, você pode fazer até maior, que dá para uma garrafa de água, né? Ou de 2 litros, que também para ficar mais fácil. E eu coloquei pedrinhas dentro só para fazer o peso, para não cair quando você jogasse a argola. Então, o jogo é bem fácil, né? Só jogar a argola, você faz uma distância e também coloca um tempo para essa criança conseguir colocar 4 ou 5 argolas ou 3 argolas nas garrafinhas. Se ela conseguir, ela marca ponto. Outra ideia que é bem tradicional, né, é o tal do ovo na colher. Mas nós estamos em tempos de crise, não podemos desperdiçar ovos. Então você pode usar aqueles ovinhos de plástico, né, que tem. Então você vai colocar, é importante você marcar no chão, talvez colocar uma fita crepe, alguma coisa, uma distância, né, entre a saída e a chegada. Então você vai dizer, ó, você tem que levar 3 ovos de um certo lugar até outro lugar. Você pode pedir também. Você pode até fazer com que seja na mão ou coloque a colher na boca, que é um pouco mais difícil, né? Mas, por exemplo, levar 3 ovos de um lugar até outro. Se a criança conseguir levar, ela vai pontuar. Uma dica, é bom você ter a ajuda de alguém nesse domingo, né, Sabrina? Porque como é bastante atividade, convide um adolescente, quem sabe ele se empolgue e comece a trabalhar com você na escola bíblica. Já pensou que bênção ser ajudante? Assim como um dia nós fomos também, né? Nos apaixonamos. É verdade. E também, assim, vocês não se esqueçam, assim, de marcar os pontos, tá, gente? Porque, assim, ó, teve uma vez que eu fiz uma gincana com eles e foi tanta coisa que eu esqueci de marcar os pontos. Uns pontos eu marcava, outros não. E quem é que ganhou no final? Então, eu não esqueço de pedir para um ajudante para poder alguém marcar o ponto, porque você vai estar envolvida com as brincadeiras, você vai esquecer disso, provavelmente. Isso, até marcar no quadro ou num papel, né? Sim. Próxima brincadeira, quer falar? A brincadeira do balão. Então, você vai encher alguns balões antecipadamente já, né? E é aquela brincadeira bem simples que é de estourar balão. Você determina 3 maneiras ou 4, de acordo com o seu tempo, de acordo com o tempo que você quer que a criança faça essa brincadeira, e para ele estourar o balão. Pode ser em duplo, pode ser sozinho, frente, né? Pode ser estourando de frente, estourando sentado, né? Sentar em cima do balão, fazer ele encher o balão até estourar. Então, pode ser várias formas de estourar o balão. Balão é uma coisa que geralmente a gente tem em casa, né? Então, é bem fácil de fazer. Uma outra ideia é você pegar um quebra-cabeça e a criança vai ter que montar esse quebra-cabeça, por exemplo, em 1 minuto. Em casa, você vai fazer o teste para ver o tempo que é necessário, né? Considerando que é uma criança que vai fazer. Então, tem que ser um quebra-cabeça de peças maiores e não muito grande. Então, você vai dizer para a criança que naquele tempo ela precisa montar aquele quebra-cabeça. Se você conseguir, talvez, tirar uma cópia da imagem pronta, né? Para que ela possa se basear como é que é, melhor. Mas também não tem grandes dificuldades, né? Dentro do tempo estipulado, ela tem que montar o quebra-cabeça. E você pode fazer o quebra-cabeça ou ter em casa. Isso, fazer. Né? As nossas brincadeiras aqui que a gente mostra, a gente tem a maioria delas em casa, né? Sim. Geralmente, quando tem professores ou professoras que têm filhos, tem bastante brinquedos, bastante coisa em casa que dá para você aproveitar na sua aula ou para essas atividades. Esse quebra-cabeça tem 6 peças, por exemplo, então ele é bem rápido fácil de montar, né? Esse aqui é o jogo do basquete. Eu trouxe ó. Esse aqui é da minha filha. É uma cestinha de basquete, você pode fazer 3 lances de basquete, né? Para eles vão pontuar. Se eles fizerem 3 cestas, ou, né, dependendo do minuto, coloca 1 minuto, não sei, eles têm que fazer mais cestas em tantos minutos, né? Para eles jogarem isso. Também daí ele pode pontuar depois que ele cumpriu a tarefa. Mas você não precisa usar uma cestinha dessa, você pode usar uma lata de lixo, por exemplo, um lixeiro da sua sala, né, ou qualquer outra coisa que eles possam só jogar a bola e cair na cestinha. Isso. E por último, uma outra brincadeira, talvez você não vai usar todas as brincadeiras, porque se as crianças acertarem as perguntas, elas não vão precisar pagar, né? Pagar a prova. Mas aqui nós
tivemos algumas ideias, caso você necessite, né? E por último, eu trouxe aqui a ideia do mini golf, até que foi uma professora da classe dos juniores, eu acho que fez, e eu achei muito legal e reproduzir. É uma caixa, você vai usar uma caixa que usa uma caixa simples, você pode usar aquela caixa que vem o leite dentro, e você vai fazer buracos, né? Desde que passe a bola, você pode usar essa mesma bola aqui, e a criança vai arremessar a bola com o taco. O que é o taco? O taco eu fiz com um cabo de vassoura, né? Na verdade, uma vassoura menor, e aqui um pedaço de papelão colado. Aí você tem que colar bem para que não caia. É um pedacinho de papelão dobrado, daí a criança vai... Aí você estipula a distância, assim. Você estipula a distância e ela tem que acertar, por exemplo, 3 bolinhas ali dentro. Tanto faz o espaço, né? Mas ela tem que acertar 3 bolinhas no período de difícil. 1 minuto. Não é tão fácil esse. A gente que não tem golfe na nossa vida, né? Então é mais difícil. Essas, então, são algumas dicas. E, né, sem esquecer, professor, de no final você dá pelo menos uma lembrancinha. Não só para a equipe vencedora, como a gente sempre fala, mas para as 2 equipes. Mas para a equipe vencedora você dá um algo a mais, talvez um livrinho a mais, ou se ia dar 1 pirulito, dá 2 pirulitos para a vencedora, mas não deixe nenhuma criança sem nada. Leve alguma coisa também para os demais, para que eles não fiquem tristes, né? E você também pode, nesse domingo, fazer um café, né? Cafezinho. É bem legal, talvez só com salgadinho, um suco, uma pipoca, mas que seja um momento diferente para que eles entendam que aquele domingo é um domingo diferente, que está encerrando o trimestre, encerrando mais uma etapa, né, da escola bíblica. Então, faça esse momento especial com os seus alunos. E assim, eu também tenho uma ideia para vocês que se não forem fazer o encerramento dessa forma. Eu geralmente faço o meu encerramento, eu faço a premiação dos meus alunos de acordo com o plano de prêmios. Daí a gente faz um café, geralmente a gente faz assim como a Pri falou, né? Leva uma coisinha, faz um café especial e eles fazem uma apresentação lá na nossa igreja. Então assim, eu trouxe para vocês só para vocês terem uma ideia, para vocês também, né? Não vou poder fazer isso esse bimestre. Faça no próximo, né? Faça em outro bimestre, esse programa é melhor, né? Mas para vocês terem essa ideia com vocês. E esse aqui é mais simples. Eu fiz assim, ó. Cada criança vai poder escolher um personagem que ela mais gostou nesse trimestre. Então eu fiz um cartazinho, uma moldurazinha no próprio visual da lição. Então eu trouxe 3 aqui para vocês darem uma olhadinha. 4, na verdade. Aqui, então elas vão, o que eu vou fazer? Eu vou recapitular a lição com elas através disso aqui. E daí elas vão escolher o que elas mais gostaram. Quando chegar lá na frente, na igreja, elas vão falar sobre quem elas mais gostaram. O amigo de Deus que elas mais gostaram, que a gente falou sobre os amigos de Deus do Antigo Testamento, todo esse trimestre. Então elas vão falar sobre quem ele era e o que elas mais gostaram nele. E depois eu vou fazer um cartaz com a palavra que fecha esse trimestre, porque na realidade, se você for parar para pensar, em todas as lições a gente falou sobre uma palavra que o amigo de Deus precisa ter, que é a obediência, né? Todos eles tinham que obedecer às ordens de Deus, tinham que obedecer a Deus, e eles obedeciam a Deus ou não, como Sansão no caso, né? Não obedeceu e acabou pagando lá o preço. Mas a questão é que os amigos de Deus, eles devem obediência ao Senhor. Então, Jesus disse assim: vocês são meus amigos se fazem o que eu vos mando. Então, para sermos amigos de Deus, nós devemos obedecer. Então, eu vou fazer um cartaz grandinho com a palavra obediência, que esse é o fechamento do nosso trimestre. E elas vão cantar a música da Criança Diante do Trono, Obedecer é prova de amor. Daí, muito legal. Né, se vocês até uma sugestão talvez seja você fazer essa apresentação no culto à noite, para incentivar aquelas crianças que não participam a participarem da escola bíblica. Então essas foram algumas ideias que nós passamos, né, referente ao segundo trimestre de 2018. Agora nós vamos para a parte do início do novo trimestre. O novo trimestre vem aí com a nossa lição Amigos de Deus do Novo Testamento. É uma lição linda, que tem histórias muito bonitas.
Tem amigas aí dentro. né? Tem amigas. E tem 14 lições, ao contrário desse trimestre, né? O próximo tem 14 lições. Inclusive, a última é uma recapitulação de todo o trimestre. E nós trouxemos algumas ideias também fáceis para que você possa executar na sua classe. Uma ideia que a gente trouxe para você é você fazer uma caixa do louvor. Lembram que nesse trimestre que passou, teve uma aula que a gente fez alguns instrumentos, aula sobre Davi, que Davi louvava, a gente fez alguns instrumentos com material reciclado. Você pode fazer essa caixa aqui para que as crianças na hora do louvor, cada uma pegue um instrumento diferente e juntos vocês vão tocar e vão cantar louvando ao Senhor. Então sempre leve um louvor. Pode ser o mesmo durante o trimestre, ou um diferente, ou algum que eles conheçam, um louvor novo, e permita que eles peguem os instrumentos. Então você, aqui também de novo, né, Sabrina, material dos nossos filhos. Tem empréstimos. Empréstimos, ó. Um tamborzinho, um tecladinho, um violão. Lembrando que isso aqui são materiais prontos, mas você também pode usar reciclados, uma flautinha. Esse aqui é aquele que eu usei naquela aula, né? Um chocalho com material reciclado. Aqui também é o tamborzinho com material reciclado, né? Que eles podem tocar. Vai ficar uma bagunça, né? Porque cada um vai tocar de um jeito. Mas se você quiser, você pode até dar um ritmo, né? Dar um ritmo para que todos toquem junto e não fique tão bagunçado. Um pandeirinho, uma flauta, outro chocalho. Aí você leva o que você tiver, mas o importante é que tenha um para cada aluno, né? Para que ninguém fique triste, todos possam participar. Você pode também fazer um microfone, né? Para aquele que não quer tocar, ele pode cantar. Então acho que é uma ideia bem bacana e que as crianças vão amar de poder louvar ao Senhor. Que eles tenham estímulo muito grande, né? E isso, a música é excelente na formação da criança e no ensino do que é o louvar ao Senhor, né? Que eles podem usar os instrumentos para adorar ao nome do Senhor. O próximo é o plano de prêmios. Nosso plano de prêmios, nesse trimestre, a gente resolveu dar a dica para vocês fazerem um livrinho. Esse livrinho foi bem facinho de fazer, eu fiz ele em Word mesmo, as folhinhas, cada uma das folhas é uma lição, né? A lição número 1 até a lição número 14. E eu fiz metade da folha A4, tá? Imprimi, né, dos dois lados, na horizontal. E fiz metade da folha e peguei uma folha colorida de papel craft, dobrei ela no meio, furei e coloquei a fitinha para ela ficar mais bonitinha, né? Como Daí um aqui livrinho, né? é como um livrinho mesmo. Então aqui, assim, você tem o plano de prêmios, você vai colocar o nome do seu aluno, você pode fazer ele decorar essa capa, né? Uma dobradura, colagem, fazer uma borboleta com cola colorida, coisas assim, pode ser qualquer coisa da criatividade da criança. Ou você pode colocar uma fotinho dele, eles também decorarem essa foto, né? Quem sabe, colocar uma foto como se fosse um miolinho de uma flor e eles decorarem fazendo uma flor atrás. Ou então, eles mesmos fazerem o que eles quiserem com a foto deles, tá? Daí decora e em cada folhinha você vai colar um adesivo. O adesivo a gente vai deixar para vocês em PDF. Vai estar disponível toda a parte do livrinho, né? A Pri vai disponibilizar lá pra gente os adesivos e você vai colocar o adesivo conforme o que você pede para suas crianças. Então, eu peço Bíblia, revista, porque as minhas crianças não têm aquele caderninho. As revistas não ficam na igreja, elas levam para casa. Então, eu peço Bíblia, revista, oferta e visitante. E também a memorização do versículo, tá? Se você pede 5 itens, você vai ver o que elas trouxeram, você vai colocar a figurinha conforme o que elas trouxeram. Se trouxeram 5, né? Se foi 2 e assim por diante. E depois, lá no final, você vai contar os pontos delas. Cada itemzinho vai valer 10 pontos, 5 pontos. Vai contar os pontos e vai dar uma lembrancinha de acordo com aquela pontuação. Eu até pensei na minha sala em fazer uma tabela de pontuações para estimular mais eles ainda, né? Tipo, 100 pontos, 10 pontos, de acordo com a lição, né?
100 pontos vai valer tal coisa no final do trimestre, sabe? Sim. Para estimular eles Pra troca, né? Para troca. Tantos pontos vai valer isso aqui na troca. 50 pontos vai valer isso na troca. Para estimular eles a eles estarem vindo e estarem participando da pontuação. E daí você pode decorar na sua sala com esse tipo de varal, esse varal que a gente usa em casa mesmo. E daí você coloca aqui, ó, para ficar decorado, exposto na sua sala. Vai ficar bem bonitinho, né? E você pode até fazer uma cor para os meninos, outra cor para as meninas, ou então tudo colorido. E daí eles mesmos podem vir pegar, né? Na hora de marcar pontuação, eles vêm e pegam cada um o seu livrinho. Professor, não deixe de fazer o plano de prêmios. A gente tem recebido muitas fotos das aulas, mas eu nunca vi nenhuma foto do plano de prêmios. E até comentei com a Sabrina, puxa, será que elas não estão usando? Mas, professor, use. Você vai ver o quanto que é eficiente o plano de prêmios. Eles se empolgam muito, mas a primeira empolgada tem que ser você. Ou empolgado ou empolgada, né? Tem que ser você, professor. Porque se você não estiver empolgado, as crianças jamais vão estar. Mas se você estiver empolgado e motivado, com certeza elas vão estar empolgadas para trazerem a Bíblia, trazerem a revista, trazerem a oferta, tudo aquilo que é importante para a escola bíblica. Depois que eu comecei a fazer, eu tenho pelo menos 2 alunas, assim, que os pais vêm falar para mim, Sabrina, eu não posso dormir no domingo, porque ela tem que vir na escola dominical, sabe? E é muito gratificante isso, porque a criança se envolve de um jeito e envolve a família toda. Porque a criança não vai para ir num lugar sem pai e mãe hoje em dia, né? Então envolve a família e graças a Deus que a família tá vindo para a escolinha também, né? Então aproveite essa dica que a gente te dá. Outra dica é sobre o ofertário, que a gente fala, né? Então, o ofertário, da outra vez, era uma cesta com peixinhos, né? Dessa vez, eu fiz uma salva, uma mini salva para eles passarem. Legal. Se as suas crianças são iguais às minhas, elas adoram passar oferta uma para as outras, né? Tirar a oferta. E daí a gente fez assim, ó, é uma TNT, um saquinho costurado de TNT. E isso aqui, essa parte aqui de cima, é aquele miolo da fita crepe, sabe? Daí você só costura ou cola assim ao redor e aqui é um palito de churrasco. Daí você faz o ofertário para elas, a mini salva delas, para elas passarem umas com as outras. Né? Elas amam isso aqui, elas amam mesmo. Adoro. E para a nossa linha do tempo, finalmente, nós tivemos a ideia de fazer caixinhas, para que dentro dessas caixinhas você coloque algum item referente à lição, para que vai fazer com que as crianças lembrem. Por exemplo, lição número 1 vai ser sobre o amigo que anunciou Jesus, que fala de João Batista. Aí, conforme a história, por exemplo, na história se vai falar lá que João Batista se alimentava de mel e gafanhoto, quem sabe você pode colocar aqui dentro um daquele sachêzinho de mel e um gafanhoto de brinquedo. Você vai colocar aqui, quando você for passar as lições, vai tirar, vamos lembrar, vamos ver quem lembra o que falou na lição 1. Você vai tirar daqui de dentro o melzinho e o gafanhoto, as crianças automaticamente vão lembrar da história. Assim por diante. Esse aqui eu fiz com caixinha de suco, bem simples, encapei com papel craft e atrás eu coloquei o título da lição. Esse aqui é com caixinha de leite e daí aqui foi papel colorido e atrás o título da lição. Então, a ideia é que você faça padrão, né? Se você fazer assim, você faz as 14 lições assim, ou caso seja assim, todos acho que 14 assim. Não vai precisar, porque a 14 é só uma recapitulação, né? Justamente você vai usar as que passaram para relembrar. Então era isso. Era isso que nós tínhamos. Espero que tenha ajudado você, tenha sido útil. E não se esqueça, mande fotos para nós. Nós amamos ver o material de vocês. Saber que o que nós temos feito aqui tem abençoado a sua vida aí. Mande-nos foto. E não se esqueça também, ore por nós. Nós precisamos da oração de vocês, nós precisamos de criatividade, de ideias novas para poder abençoar vocês. É verdade. Fiquem com Deus. E a Aline vai estar vindo aí com toda a lição número 1 para vocês. Acho que segunda-feira o vídeo já está entrando no ar, para vocês terem todas a ideia para a lição número 1. Fiquem com Deus, preparem, se programem. E que o Senhor possa abençoar cada uma de vocês. Tchau!